Fala, galerinha, vamos para mais um áudio no nosso Bela e a Fera com a prática da advocacia criminal. E olha, vou trazer agora um tema que muitos perguntam. Quais os cuidados que o advogado deve tomar no primeiro encontro com o seu cliente? Ou seja, quais os pontos principais que ele não pode deixar acontecer para que ele não perca uma negociação, para que ele não deixe de fechar o acordo com o cliente. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Geralmente, principalmente quando a gente está na advocacia, iniciando, que a gente quer o cliente a todo instante, nessa ansiedade que a gente fica de fechar ali o acordo logo com o cliente, de fechar aquele cliente, de prospectar logo, acaba confiando ali no instinto da gente e deixa de lado as regras básicas de uma boa negociação, de sentar na mesa e poder, de fato, demonstrar para o seu cliente aquilo que ele precisa ouvir. E aquela pressa, aquela confusão de querer fechar logo com ele, acaba passando por cima de um monte de coisa e esquece o principal. E aí, muitas das vezes, acontece que você acaba passando insegurança para o seu cliente, que é um dos pontos mais importantes que eu trago aqui, que você não pode cometer, que você tem que se atentar, porque você precisa passar credibilidade para seu cliente, despertar nele a confiança em apostar no seu trabalho, naquilo que você está oferecendo, que você está ali oferecendo para ele. Então você precisa controlar a sua emoção, acima de tudo. Porque se você estiver descontrolado emocionalmente, você vai ver que muitas das vezes é porque você está demonstrando para ele a insegurança da falta do preparo de você poder estar ali na frente dele. E aí vai causar dúvidas se ele estiver na sua frente. Vai demonstrar dúvidas para o cliente. E aí você acaba perdendo as oportunidades e acaba perdendo o cliente. Então, uma das coisas que eu sempre digo é conhecer anteriormente a causa antes de você ter o primeiro contato com o cliente. Eu sempre pergunto antes mesmo no telefone do que se trata. Antes mesmo, para que você já tenha uma ideia, antes do cliente chegar, para poder tratar com você. Você já tem uma noção do que ele vai trazer para você. Então, você já tem, pelo menos, delimitado ali, você já vai poder delimitar as principais situações em cima daquilo que ele já falou para você por alto, para na hora que ele conversar com você, você já ter estudado. Porque principalmente o advogado iniciante, que quando ele não sabe ainda tudo, né? Eu sempre digo isso, ele ainda não sabe ainda o início, como é que, o cara tá preso, o cara não tá preso, não, o cara já tá condenado, então já tá na área, já tá na execução. E muitas vezes você ainda não lidou com situações como essa, que é normal. E aí o que acontece? Você vai ficar nervoso. Então, para poder acalmar o seu coração, procure saber antes, por alto, do que se trata, porque dá tempo de você estudar para poder você receber o seu cliente no escritório, seja na salinha da OAB, seja onde você atende, seja no shopping, seja no café, não importa, onde você marcou com o seu cliente, não importa. Você já vai entender do fato e você já vai mostrar para ele que você sabe o que você está falando. Então, além de reduzir a insegurança, a preparação, você se preparar antes, vai servir para mostrar a ele que você é o advogado certo para pegar a causa dele. Então você vai mostrar para ele, certo? Outra coisa, nunca subestime a concorrência, nunca. Porque eu sempre costumo dizer que muitos advogados têm a mania de queimar outro advogado, né, outro escritório que atua no mesmo ramo. Isso não existe, gente, mais, tá bom? Não existe. Fale sobre sua atuação, destaque seu diferencial em relação aos outros advogados, o que é que o cliente vai ganhar com isso, mostre isso para ele, mas sem precisar passar por cima de ninguém. Você pode mostrar seu valor sem precisar atingir o outro. Porque tem gente que, para poder mostrar que sabe mais, quer derrubar o outro, né? A gente vê isso em todas as áreas, não só na advocacia, mas quer derrubar o outro. Fulano tá fazendo isso, fulano tá fazendo aquilo. Tem cursos que fazem tal coisa. Eu não gosto de usar esse tipo de palavra, né? Tem advogados que fazem tal coisa. Não, faça o teu, pô, esquece os outros. Então, não subestime a concorrência, mas não ataque a concorrência para que você possa demonstrar o seu valor. Você demonstra o seu valor com a sua ética, com a sua capacidade, com o seu preparo, com aquilo que você vai mostrar e vai apresentar para o cliente. Então, você sabe que tem outros advogados que estão ali, você vai ter que mostrar o seu diferencial. Outra coisa, não tome decisões imediatas, decisões que possam ser decisões precipitadas. Por quê? Porque a pressa para poder fechar logo com o cliente, como eu digo, repito, é a pior coisa que existe na face da Terra. Por quê? Porque você acaba perdendo o cuidado de ser transparente, de deixar claro para as partes, né, que há outros no páreo, mas que você tem essa diferença, que você sabe fazer de uma forma, você vai mostrar da forma que você faz, da forma que você vai atuar, mostrando para ele com calma, com tranquilidade, que você tem como resolver a situação dele, mas sem prometer resultados, porque
tomando decisões precipitadas, a tendência de você prometer resultados é a pior coisa que existe na face da Terra. Por quê? Porque eu sempre digo isso em tudo quanto é áudio, tudo quanto é live, e repito, e vocês vão aprender isso por osmose. O trabalho do advogado não é trabalho de fim, é trabalho de meio. Não é trabalho de fim. O advogado não julga nada. O advogado não vai decidir nada. Ele vai fazer o possível para que o julgador possa entender aquilo que ele está trazendo. Então não se precipite prometendo resultados para ninguém, achando que vai perder o cliente, porque isso é o maior erro que o advogado pode fazer. E por fim, nunca mostre o cenário perfeito para o seu cliente. Porque na hora de você ali tentar resolver com o seu cliente, a gente tem aquela triste tendência de mostrar só o lado bom daquele processo. E a gente não mostra as dificuldades, né? Muitos dos advogados não mostram as dificuldades que a gente vai enfrentar no decorrer do processo. Então, tome cuidado. Como eu sempre digo, mostre soluções, mas mostre consequências. E mostrar sempre ali o positivo, mostrar o cenário positivo, pode passar para a pessoa que está te ouvindo ali um excesso de otimismo e até mesmo achar que você é ingênuo. Porque fala assim, oh meu Deus, não é bem assim não, nem todo mundo fala desse jeito. Então, pense em como você vai resolver aquela situação. E aí você já monta a sua estratégia ali, na hora de falar com o seu cliente, e vai mostrar a ele todas as partes, o bom e o ruim. Você vai mostrar, não tenha medo de você acabar prejudicando ali, de perder o seu cliente por conta disso, porque você está mostrando os riscos. Pelo contrário, você apresentar os riscos, isso vai mostrar a ele que você não está se atirando ali numa coisa que você desconhece. Vai mostrar que você tem conhecimento de causa daquilo que você está falando e que você não está prometendo nada. Mais uma vez, você vai conseguir fazer isso. Certo? Então, não esqueça dessas dicas que eu trouxe para vocês. Essas são algumas das dicas que eu estou trazendo para vocês aqui sobre os cuidados indispensáveis que o advogado deve tomar no primeiro encontro com o seu cliente. E para não cair na bobagem de fazer besteira. Por quê? Porque aqui a gente mostra onde as cobras andam. A gente te ensina, de fato, como é a prática na advocacia criminal. E é isso que a gente quer. A gente quer que você aprenda, a gente quer que você desenvolva, a gente quer que você cresça. Um beijo no coração e até o próximo áudio.